Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira e no vídeo da noite desta segunda-feira, notícia urgente, agora são 19 horas e mais 44 minutos, eu acabei de sair do ar do programa que eu apresento, Radar de Notícias na TV Guarulhos, programa de política, nem tirei o uniforme, digamos assim, então aqui acabei de ver o anúncio oficial do Santos, aquilo que era apuração jornalística agora está oficializado pelo Santos. Fim da linha da era Fábio Carille. Fábio Carille não é mais o treinador do Santos. Diversos repórteres, aqui é preciso dar o crédito, o furo é do Lucas Barros, do Diário do Peixe, depois saiu no Globo Esporte, saiu no De Olho no Peixe, saiu em tudo quanto foi lugar, e agora o Santos divulgou uma nota oficializando que Carille não é mais o treinador do Santos. Vamos falar sobre o fim dessa passagem que termina de forma melancólica com o que nós vimos na Vila Belmiro ontem, um treinador de forma inédita, eu nunca vi isso na história do futebol brasileiro, pelo menos não me lembro, também não me lembro de nada parecido no âmbito internacional, um treinador campeão de um campeonato ser vaiado, e na minha opinião, já disse isso, mas para quem tem dúvida, para que fique claro, vaias merecidas. Fábio Carille não respeitou a história do Santos, Fábio Carille não deu o braço a torcer e colheu o que plantou. Carille colheu a antipatia do torcedor santista, Carille colheu a antipatia das arquibancadas e plantou, melhor dizendo, né? E ele, na verdade, agora colheu com a demissão. Vamos falar tudo sobre isso. Antes, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like, comente, compartilhe, vem fazer parte da nossa família aqui do canal Filho de Peixe, porque aqui nesse canal você tem vez, você tem voz, você participa ativamente das decisões desse canal e só agradecer a todos vocês. Somos mais de 6.120 inscritos. É a realização de um sonho e eu devo isso a todos vocês, tá certo? Então, como eu disse, o Santos divulgou uma nota oficial, eu não vou conseguir pôr aqui na tela, porque eu não vou editar esse vídeo, estou gravando ainda dentro do estúdio do programa que eu apresento, vi a notícia e estou aqui comentando com vocês. E para falar da demissão de Fábio Carille, a gente precisa recorrer aos números, mas não para usar os números como argumento. Eu quero passar para vocês algo que eu já disse em diversos vídeos, de que os números, eles ajudam a explicar algumas coisas, mas eles não podem ser o único elemento para análise de algo. Por que eu estou falando isso? Porque Fábio Carille deixa o Santos com 53 jogos nessa temporada, 30 vitórias, 10 empates e 13 derrotas, o que dá 62,9% de aproveitamento. Você vai me dizer, poxa vida, como é capaz que uma equipe demita um treinador que teve 63, vamos arredondar, por cento de aproveitamento? Como demitir um treinador que foi vice-campeão paulista quando ninguém acreditava, vice-campeão paulista no primeiro torneio que o Santos disputou após o trágico rebaixamento, e um treinador que é campeão da Série B? Por quê? Porque não é apenas de números que se faz a análise de futebol. O futebol apresentado pelo Santos dentro de campo ao longo de todo esse ano, mas sobretudo na Série B, foi podre, foi pobre de ideias e foi com algo que contraria a história do Santos. Um futebol reativo, um futebol covarde e um futebol que não tinha a alegria dos meninos da base, a alegria dos meninos da Vila que são a história do Santos, meninos da Vila que são o Santos Futebol Clube, os meninos que vão para cima, que jogam soltos e que dão alegria e dão retorno financeiro e também dentro de campo para o Santos e para a sua torcida. O Santos na Série B, que poderia ser um case, que poderia ter servido de testes de laboratório para um 2025 melhor, foi um Santos de terra arrasada, um time previsível, que afastou o seu torcedor do time. O santista assistia aos jogos, muitas vezes, apenas por um motivo, o amor, a paixão por esse clube, porque do ponto de vista da tática, das ideias novas, não tinha nada que atraía o torcedor do Santos. Era sempre a mesma escalação, sempre no mesmo esquema tático e sempre com as mesmas questões. Um time da ligação direta, um time que só lateraliza jogo e cruza a bola para a área, um time que tem uma saída de bola lenta, que tem o meio de campo e o ataque absolutamente espaçados, e um time que treinado por uma pessoa, comandado por um profissional, que de forma inacreditável batia no peito para dizer: eu só jogo assim, eu não vou fazer variação tática, eu não vou mudar, é assim que a banda vai tocar comigo. Ignorando todas as evoluções do futebol moderno, o futebol de cada vez mais em que você estuda o seu adversário para
potencializar o que você tem de melhor para tentar tirar vantagem das deficiências desse adversário. Você estuda o seu adversário para saber quais são as minhas fragilidades, quais são as coisas fortes do meu adversário e como eu posso tentar mitigar os danos, esse calcanhar de Aquiles que eu tenho. Nada disso. Não por acaso, o Santos tomou nó tático de vários treinadores com orçamentos muito menores. O Santos tinha a maior folha salarial da história da Série B e o Santos, não se esqueçam, perdeu 9 partidas na Série B. Você não ouviu errado, o Santos perdeu 9 partidas na Série B. Perdeu para Chapecoense, perdeu para o Goiás, perdeu para o CRB, perdeu para o Amazonas, perdeu para o América Mineiro. Todos esses times não subiram. O Santos perdeu para o Operário, que não subiu. O Santos perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto, que à época era o lanterna da competição. O Santos teve um futebol pobre de ideias. O Santos teve um futebol previsível. E quando eu digo previsível, eu quero comparar com os dois extremos da competição. Na primeira rodada, o Hélio dos Anjos, à época, treinador do Paysandu, leu bem como joga o Santos. Era só marcar o João Schmidt e o zagueiro, que salvo engano, à época, era o Jair no time titular, você acabava com a saída de bola do Santos. Isso na primeira rodada, no jogo número 1, em que o Santos suou para ganhar do Paysandu, que tinha acabado de subir da Série C. E ontem, 37ª rodada, no jogo do título, no jogo da festa, no jogo da alegria, que poderia ser a redenção de Fábio Carille, o mesmo Hélio dos Anjos, agora no CRB, replicou a mesma ideia. Marcação alta, obrigando o Santos a dar chutão. E o que nós vimos foi um Santos previsível, um Santos sem ideia, que chutou a primeira bola no gol aos 41 do primeiro tempo, quando já estava perdendo o jogo. Os mesmos erros de sempre. O jogo de ontem foi apenas a repetição do que nós vimos ao longo de toda a Série B. E isso tem culpado. Isso é culpa de Fábio Carille. Ah, André, mas você não vai dizer que o elenco do Santos é ruim? Digo, já disse várias vezes no nosso canal, digo aqui e direi quantas vezes for necessário. Para quem acha que eu estou apenas tacando pedra no Carille, fazendo vista grossa para a absoluta incapacidade de alguns jogadores do Santos, que fique bem claro, eu vou dizer de forma bem tranquila, olhando no olho de cada um de vocês. Se o Santos não limpar 80%, 90% desse elenco, o destino do Peixe em 2026 será não a Libertadores, não a Sul-Americana, será a Série B novamente. O Santos não vai a lugar nenhum com Rainer, com João Basso, com Rodrigo Ferreira, com Patrick, com Furti, com Morelos, com Pedrinho, com La Quintana, com toda essa rapaziada, com Balieiro, com Alisson, com Diógenes. Nós não vamos a lugar nenhum com essa gente. Mas, ainda que o Santos esteja cheio de jogadores que não condizem com a história e com a grandeza do Santos e com a exigência técnica que o Santos tem, o Santos tinha a obrigação de jogar melhor. Você sabia que o Santos pode terminar a Série B como campeão com a menor pontuação da história? Pois é. Como explicar que um time que tem a maior folha salarial da história da Série B, e não apenas dessa competição, tenha esse desempenho tão podre? Então, dentro de campo, é chover no molhado. Tudo que eu estou falando para você agora, você já ouviu em milhares, em centenas, em milhões de vídeos aqui no meu canal. Então, não surpreende. É frustrante? É. Eu estava na Vila Belmiro ontem, subi a serra, pé da vida, de ter visto mais uma vez um futebol modorrento. Mas não surpreende, nós vimos ontem o que vimos ao longo de todo o ano. E isso se deve ao Fábio Carille, que de forma inacreditável bateu no peito dizendo orgulhosamente, eu não vou mudar, eu não quero mudar, e é assim. E também é importante falar sobre, na parte final desse vídeo, sobre como o Carille pagou pelo que falou ou pelo que deixou de falar. Vou começar pelo que ele deixou de falar. Foi abjeta a conduta de Fábio Carille no processo da negociação com o Corinthians. Em nenhum momento o Fábio Carille se manifestou dizendo, eu fico, eu não vou, coisa que ele fez quando o Vasco procurou. Ele chamou uma coletiva, fez um pronunciamento dizendo, fui procurado, vou ficar, porque o meu foco é no Santos, agradeço ao Vasco, mas eu quero ficar aqui. Ele fez isso com o Vasco. Quando foi o Corinthians, declarações confusas, dúbias, terceirizando para o seu empresário, e quando questionado se ele estava feliz na cidade de Santos e no Clube Santos Futebol Clube, de forma ridícula, ele respondeu, gosto da cidade.
Então as coletivas de Fábio Carille foram desastrosas. E a gota d'água, como se não bastasse tudo, né? Como se já não houvesse motivos suficientes para explicar como esse velório, esse divórcio, melhor dizendo, entre Santos e Carille já tinha acontecido há muito tempo. Ontem, depois de mais uma atuação pífia, o Fábio Carille debocha do santista quando ele vai para a coletiva e questionado sobre o clima de animosidade, a pressão que ele sente das arquibancadas, ontem xingado de burro, recebendo todo aquele carinho, mandando ele tomar suco de caju e sendo vaiado ao receber a sua medalha, o Fábio Carille teve a pachorra de responder para quem quisesse ouvir que o santista não sabia o que era pressão, que pressão ele teve no Corinthians. Isso é um tapa na cara, de mão aberta no torcedor do Santos, que tem o Corinthians como seu maior rival e vê um treinador que claramente estava sentado em cima do contrato, debochando, dando a impressão de que ele estava esticando a corda. Por que esticando a corda, André? Porque o contrato de Fábio Carille prevê renovação automática em caso de acesso. E como o Santos subiu, saiba que o contrato de Carille já estava em vigência até dezembro de 2025. E tendo esse contrato, para que o Santos falasse Carille, tchau e benção, teria que pagar a multa. E se o Carille pedisse demissão, ele abriria mão desse valor. Então, para mim ficou claro que estava havendo ali uma guerra fria entre Santos e Carille, entre Marcelo Teixeira e Carille. O Carille diz uma coisa, o Marcelo Teixeira o desautoriza na sequência. O Carille diz que o futebol é bonito, o Marcelo Teixeira vinha a público dizendo o futebol não é bonito. O Carille vinha a público dizendo que o planejamento estava atrasado, o Fábio Carille dizia que não estava atrasado. Eu me confundi, o Carille dizia que estava, o Marcelo Teixeira dizia que não estava, me desculpe. Estou aqui no improviso, sem roteiro, conversando com vocês. E ontem ele termina dessa forma, dizendo que a pressão é no Corinthians. Então não tinha como continuar, era uma morte anunciada, era um desfecho previsível que terminou dessa forma. E terminou tarde. Eu já defendi aqui que o Carille tivesse sido demitido após a vitória contra o Vila Nova. O Santos perdeu uma semana até esse jogo contra o CRB, e se mantivesse o Carille para o jogo contra o Sport, perderia mais uma semana, que é fundamental para o planejamento do Santos. 2025, as competições começam mais cedo, por conta do catastrófico calendário da CBF. A demissão era urgente, ela demorou muito, mas ela finalmente agora vem. Carille, obrigado por absolutamente nada, você não fez mais do que o mínimo, subir para a primeira divisão. Muito bem remunerado, você virou as costas para a torcida, você jogou a torcida contra você mesmo, você mentiu, você sucateou a base do Santos, e isso, torcedor santista, isso, você que é inscrito no meu canal, tenha certeza, isso vai atrasar em muitos anos o planejamento do Santos, porque o desenvolvimento do Miguelito, do Luca Meireles, do Matheus Xavier, do Ian, do Bom Tempo, do Souza, do Sherman, do Jair, de tantos outros, ficou represado porque Fábio Carille odiava a base do Santos. Ele botou o Luca Meireles ontem na fogueira, com o time no mato, perdendo por 2-0. O Carille, que disse que pressão só tem no Corinthians, ele não teve peito, ele não foi macho, ele não bancou, sabe? Não teve aquilo roxo de pôr o Patrick, porque sabe que o Patrick, dentro da Vila, ia ser escorraçado pelo torcedor. No Couto Pereira, sem torcida do Santos, ele põe, é uma maravilha. Dentro da Vila, ele coloca o moleque quando o time está perdendo de 2-0. Isso é cretino, isso é coisa de gente canalha, e o Fábio Carille fez isso diversas vezes. Como não esquecer do dia em que o Santos ganha da Chapecoense na Bacia das Almas, no último lance, um escanteio originado pela jogada do Matheus Xavier, o Souza, que também entrou na fogueira naquele jogo, cruza, William Bigode faz o gol, o Santos ganha no último lance e Fábio Carille teve a cara de pau de ir na coletiva e lamentar o gol, dizendo, no futebol tem coisas que acontecem sem que a gente preveja. Um gol saiu de uma jogada que a gente não treina. Será que ele reagiria dessa forma se a jogada tivesse sido um cruzamento do Serginho ou do seu grande amigo William Bigode para outro parça dele? Um gol do Gil, do Juliano, por acaso? Agora não teremos essa resposta porque, felizmente, Fábio Carille não é mais treinador do Santos. Obrigado pelo mínimo, boa sorte na sua carreira e que o Santos haja rápido e defina o substituto do treinador do Peixe, tá certo? Vídeo no improviso, sem roteiro, vapt-vupt, como diria o professor Raimundo, então você vai se inscrever, deixar seu like, comentar, compartilhar e
ficar ligado aqui na nossa programação, porque vem muito mais pela frente. Somos mais de 100.100 inscritos e isso eu devo a você. Nos vemos a qualquer momento, mas por hoje é só. Vamos para casa descansar, porque eu também sou filho de Deus. Até a próxima, rapaziada!